Sim, eu conheço a vitória. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar da Golcase, que é parceira do canal do Jorge Igor e que tem promoções incríveis nesse mês da Black. Esse é o mês, meu amigo. O copo Vibe que você tá vendo aqui, ó, tá com o menor preço do ano. É o copo de cerveja do seu time. Você pode personalizar, põe o seu nome, põe o nome de alguém que você vai dar de presente. Então aproveita, menor preço do ano. Mas ó, piscou, perdeu. Não dá tempo de esperar, já tem que colocar logo no carrinho e levar. Garrafa Fresh, meu xodó, deixa a temperatura da sua água aqui conservada por várias horas, tanto quente quanto gelada. Garrafa Fresh, também na Golcase, com os grandes clubes do Brasil. Tem os escudos dos grandes clubes do Brasil, é uma linha licenciada, então você está ajudando o seu clube também e está presenteando e está comprando para o seu dia a dia, para você que treina, para você que trabalha aí no home office, para levar para o seu escritório, para levar no carro, enfim, para tomar sua cervejinha com o copo Vibe, tem tudo lá na Golcase. Link na descrição e no comentário fixado. Na hora de fechar a compra, não esquece, Gol Jorge, o meu cupom, para compras acima de R$ 99. Vamos lá, vamos falar do clássico na Vila Belmiro. O Santos venceu o Palmeiras por 1-0 e a gente sempre começa aqui com o vencedor. E eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita sobre o jogo de ontem diz respeito ao torcedor do Santos que esteve na Vila Belmiro. Eu fiz recentemente pela GETV 2 jogos do Santos que foram na Vila. Santos e Corinthians, Santos e Grêmio. E eu achei a atmosfera, comentei até com algumas pessoas, eu achei nesses 2 jogos a atmosfera da Vila um pouco fria demais, né? A Vila demorou, nesses jogos que eu narrei, a esquentar, né? A ter esse ambiente mesmo de caldeirão, de pressão. Acho que muito pela tensão vivida com a pontuação baixa do Santos, o desempenho ruim, etc., né, o desgaste com as decisões ruins da diretoria, e, enfim, né, com mexidas do Vojvoda e por aí vai. Eu acho que tem todo um combo que foi deixando esse ambiente muito tenso e menos hostil para o adversário. E ontem a Vila estava diferente. E eu não estava lá, né? Eu consegui perceber isso à distância. A Vila ontem estava diferente. A Vila ontem estava num outro clima, num outro astral, numa outra pegada, apoio total, irrestrito, pressão para cima do adversário, casa cheia, né? A Vila praticamente lotada. E o Santos não tem jeito, assim, o Santos precisa muito. Qualquer time, eu acho que precisa dessa atmosfera e dessa conexão com a torcida, né? Essa conexão arquibancada-campo. Ainda mais uma equipe com as limitações que a gente sabe que o Santos tem, com a dificuldade que vai ter até a última rodada para garantir uma permanência. Então, cada detalhe conta. E a Vila foi um senhor detalhe ontem a favor do Santos. A Vila é um alçapão que poucos clubes têm, né? Com esse novo momento que a gente vive, o conceito das arenas e tal. Estádios como a Vila Belmiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, eles são cada vez mais raros. Você tem poucos caldeirões, vai. São Januário é um caldeirão, né? O Barradão é um estádio que, né, tem ali uma pressão da torcida do Vitória e tal. Você tem estádios ali mais acanhados, onde a torcida exerce uma pressão mais forte. Mas são cada vez mais raros. Então o Santos tem que aproveitar. Enquanto ele continua na Vila Belmiro, e eu acho que ele vai continuar lá por muito tempo, eu não tenho muita esperança de estádio, arena. Pode acontecer, mas não acredito que isso aconteça nem no curto, nem no médio prazo. Acho que isso é algo para longuíssimo prazo. Então, enquanto tem a Vila, que a Vila seja esse caldeirão. E ontem foi. Parabéns ao torcedor do Santos pela participação ontem na Vila Belmiro, pelo apoio, pelo canto, né, pela fé que demonstrou num time que não tem dado tantos argumentos assim para o torcedor ter fé, né, olhando toda a trajetória do Campeonato Brasileiro, mas ontem teve um comportamento muito interessante. E aí a gente já pode começar a entrar na análise do jogo. Eu acho que se tinha alguma dúvida, lembra que eu falei, acho que foi depois da derrota para o Flamengo, que eu não gosto muito desse papo de, tá faltando vergonha na cara, tá faltando vontade. Cara, não acho que falte. Falta muitas vezes futebol, falta qualidade técnica, falta estrutura, falta planejamento, falta projeto de futebol, falta uma série de coisas ao Santos.
mas eu não acho que falte vontade. Então você vê, por exemplo, o Guilherme, que é um jogador que tem lá as suas questões técnicas, ele se mata em campo. Ele corre, ele ajuda no sem bola, não falta vontade. O Igor Vinícius ontem, apesar de cometer alguns erros técnicos, se entendeu muito bem com o Barreal e fez um grande primeiro tempo. Maravilhoso, nota 8? Não, porque ele não é um jogador para atingir nota 8. Mas, assim, num nível de entrega compatível com o que o jogo pedia. Tecnicamente, eu acho que é um jogador com problemas para uma Série A. Agora, em termos de postura, ontem, não deveu nada. Não acho que está faltando isso ao Santos. Eu acho que falta qualidade. Acho que, por exemplo, o Zé Ivaldo, alguém acha que o Zé Ivaldo joga de sacanagem? Não, mas ele ontem cometeu alguns erros, ia afastar a bola para frente, a bola ia para trás, entregava a bola no pé do adversário. Erros técnicos. Não são erros de um cara que está desinteressado do jogo. É porque ele tem o seu teto técnico. Então não acho que faltou vontade. E o comportamento do Santos ontem, nos primeiros 45 minutos, foi muito bom. O Santos dominou o Palmeiras nos primeiros 45 minutos. O futebol tem essas ironias, né? O Santos ganha o jogo marcando o gol no segundo tempo. No tempo do jogo, na metade do jogo, onde ele foi pior, né? Quando ele foi melhor, que foi do primeiro tempo, ele não conseguiu abrir o placar e não conseguiu fazer o seu gol. Acho que muito esbarrando na falta de qualidade. Na hora do acabamento, sabe, o final da jogada, faltava. Porque falta, tecnicamente, a esse Santos, falta uma qualidade técnica. Não tem como resolver isso agora, tá? Faltam 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Isso é missão para o ano que vem. Já estamos no dia 16 de novembro, então a gente já pode começar a cobrar, independentemente da divisão que o Santos vai jogar no ano que vem. Que a diretoria do Santos não cometa os mesmos erros, o planejamento já tem que começar, já tem que estar sendo desenhado, né? Elenco não pode gastar tanto com jogadores que não vêm bem, que não correspondem, que estão em baixa no mercado. Então, deverzinho de casa. Porque o Santos vai precisar escapar do rebaixamento transpirando muito, lutando muito, não só para superar os seus adversários, mas para superar os seus limites técnicos. Limites estes impostos por uma política equivocada de contratações. Tá claro, né? Então o Santos foi lá e insistiu, mas faltava ali um acabamento melhor das jogadas. Participação do Neymar no primeiro tempo. Tem uma sequência de faltas que o Neymar leva. Ele leva uma do Kelvin no círculo central, ainda no campo de defesa, de costas para marcação. Aí o Klaus dá a falta, não dá cartão. Aí ele leva uma do Mikael na lateral do campo, que o Mikael segura quando ele ia tentar o drible. Logo depois ele leva uma pancada do Aníbal na intermediária. Aí o Klaus dá o amarelo pro Aníbal e sinaliza, ó, rodízio de faltas, ó, vocês estão, tá todo mundo batendo nele aí, ó, já teve a primeira, deixei, já teve a segunda, deixei, na terceira não tem conversa. Amarelo pro Aníbal Moreno, pelo rodízio. Neymar, então, conseguiu cavar algumas faltas. Neymar, no primeiro tempo, tentou algumas associações. Acho que tem um ponto aí. O Neymar, ele sai do Maracanã dizendo o seguinte, no intervalo, contra o Flamengo. Não, precisa dar a bola em mim. A chance que a gente tem de ganhar é dar a bola em mim. E eu não sei o quanto isso ficou no subconsciente dos jogadores do Santos, que ontem tudo que era bola era no pé do Neymar. Sim, o Igor Vinícius, no primeiro tempo, ele era Neymar. Ele olhava Neymar. E ele tinha o Barreal se associando com ele até bem. Mas era bola, claro, é o cara de maior qualidade do jogo. Mas outros caras precisam também chamar responsabilidade. Não dá para colocar tudo nele. Até porque o Neymar não tem a mesma mobilidade, ele fica mais sujeito a sofrer faltas, o jogo para, picota e você quebra uma ação ofensiva. Mas o primeiro tempo, a grande mudança, né? Acho que o comportamento do Neymar é a grande mudança em relação ao último jogo. Porque ontem foi o Neymar que fechou a casinha, jogou bola, tentou, sofreu faltas, buscou tabelas, buscou jogadas, voltou para armar, apareceu na área, jogou o futebol dele. Nada fantástico, exuberante, mas um cara com qualidade para ajudar a dinâmica ofensiva do Santos, com um talento que só ele tem, né? Ninguém no elenco do Santos tem. E tem uma queda no segundo tempo que eu acho que ela é puramente física, né? O Neymar no segundo tempo a bola já bate e volta, né? Ele já não consegue construir tanto, já não consegue prender tanto, atrair tanto a marcação, mas acho que tem uma questão de desgaste mesmo, né? Porque o Santos correu muito no primeiro tempo e precisou correr no segundo quando a coisa piorou. E aí eu quero falar do Vojvoda, quero falar das alterações do técnico do Santos, porque começa o segundo tempo, o Brasão já tem que trabalhar, com 3 minutos já tem 2 chegadas do Luigi,
Duas defesas do Brasão, uma por baixo e uma que o Flaco Lopes escora. E aí o Vojvoda tem que começar a mexer. Só que tem um ponto, tem um problema, assim, de demora, de timing de substituição e de escolhas do técnico do Santos. Acho que quando o Palmeiras exerceu aquele domínio no segundo tempo, faltou uma resposta mais rápida do técnico do Santos. Esse é um ponto que está me preocupando nesse momento. E além disso, você tem que falar das escolhas, né? Porque o Vitor Hugo entrar e o Bom Tempo não ter chances é uma coisa que eu não consigo entender. E tinha um colega, eu estava ouvindo a transmissão do De Olho no Peixe, e o Marcelo Delmiro lá falou, cara, tô vendo aqui do estádio, o Vitor Hugo na hora de fazer a recomposição, negócio lamentável. O cara que acabou de entrar, o cara que veio do banco, tá descansado, sabe? E são alterações que, assim, Barreal... sai Barreal, entra Vitor Hugo. Sai Guilherme, entra Lautaro Dias. Né? Robinho no Barreal. Vitor Hugo no Arão. Lautaro no Guilherme. Sabe, aquelas mudanças esperadas, previsíveis. O que você vai fazer para mudar a essência do time? No momento em que o Palmeiras está dominando o jogo. O que você vai fazer para buscar em termos de variação, em termos de surpresa para o Palmeiras? Né? Não aconteceu. Não aconteceu e o Santos não conseguiu ter de volta aquele controle do jogo que ele teve no primeiro tempo. Ficou um jogo um pouco mais brigado, com o Palmeiras vivendo o seu melhor momento. Aí o que muda o jogo? Muda o jogo? A entrada do Roleiser no lugar do Zé Rafael, além do Robinho Júnior, que entrou muito bem. Esses são os caras que mudam o jogo. Só que a entrada do Roleiser é aos 40. Uma entrada que deveria ter sido feita muito antes. A entrada do Roleiser é aos 40 minutos do segundo tempo. A partir daí, o Santos pega o controle do jogo de volta, quando o Roleiser entra na reta final. E ele faz o gol na assistência do Robinho Júnior, que entrou bem demais. De novo, chama jogo, tem personalidade, parte para cima, busca jogada, vai na linha de fundo, fez tabela com o Neymar, tentou e deu assistência ontem. É um cara muito importante. Talvez, aí você fica pensando, né? Se começa... porque o Robinho Júnior não tem condição de jogar 90 minutos, então por isso ele não começa a titular, e aí ele vem no decorrer do jogo como um fato novo, uma mudança, para pegar de surpresa o adversário, para pegar um adversário mais cansado, etc, etc. Tá, ok. Mas eu fico imaginando, no primeiro tempo de domínio do Santos, quando faltou justamente o capricho no final da jogada, se você tivesse o Robinho Júnior, talvez o Santos tivesse construído essa vitória no primeiro tempo. Não precisasse da agonia dos 45 do segundo. Eu vejo, assim, um potencial e uma personalidade no Robinho Júnior que chamam a atenção. Eu acho que é um negócio diferente. Se vai dar certo, se vai ser um baita jogador, se vai bater seleção brasileira, se vai jogar Champions League, eu não sei. Não sei como ele vai construir a carreira. Mas é animador, cara. É muito legal ver um cara que traz algo diferente, traz o drible, tenta trazer um pouco ali de magia, de provocação. Deu umas pedaladas ontem lá no finalzinho, a galera deu uma animada. Traz algo novo, traz um diferencial técnico ao Santos. E o gol do Roleiser era numa bola levantada pelo Escobar, o Robinho ajeita e o Roleiser bate para fazer 1-0 Santos aos 45 do segundo tempo. A Vila vai à loucura. E o time está fora da zona de rebaixamento. Agora, a distância é muito pequena, achatou essa briga contra o rebaixamento, porque o Juventude começou a ganhar, chegou. O Inter descendo, chegou. O Vitória sempre por ali. O Grêmio, se não abrir o olho, daqui a pouco é tragado para essa briga também, por mais que tenha 3 pontos a mais que o Inter. Mas deu uma achatada. Agora, o Santos só depende dele. O Santos tem 36 pontos, primeiro time fora da zona, o Vitória tem 35. Vamos olhar a tabela do Santos. Próximo jogo, Mirassol. Vou narrar esse jogo quarta-feira na GETV dentro de casa. Um jogo muito difícil. O Mirassol entra sem pressão alguma, entra sempre muito leve, sempre muito complicado. Depois, Inter no Beira-Rio. Aí é briga de foice no escuro. Aí é loucura. Inter no Beira-Rio, se a distância continuar a mesma, hoje a distância é de 1 ponto. O Inter tem 37 e o Santos tem 36. Você imagina o grau de tensão que vai ter esse jogo. Depois o Santos tem o Sport na Vila, já matematicamente rebaixado. Vai ter mala, não vai ter mala? Não sei, mas rebaixado. Juventude fora.
Briga de foice no escuro também. Mas pode ser que o Juventude chegue lá já praticamente rebaixado, que ele não consiga manter a sequência de pontos. Pode ser que ele chegue embalado também. E a última rodada, Cruzeiro na Vila. A grande notícia para o Santos, os 2 jogos na Vila, em tese, 2 dos 3, porque tem o Mirassol quarto e o Mirassol tá brigando para garantir matematicamente vaga direta na Libertadores. Esse, para mim, dos 3 jogos em casa é o mais difícil. Por quê? Porque o Sport já rebaixado, né? Você tem a obrigação de ganhar esse jogo. Se você não ganha do Sport rebaixado, com 5, 6 rodadas de antecedência, o Sport caiu. 5, né? Então, meu amigo, você merece ir para a Série B. Então você tem que ganhar esse jogo. Todo respeito ao Sport, né? E o Cruzeiro na última rodada, pelo que a gente está vendo aqui, a distância do Cruzeiro agora está todo mundo com o mesmo número de jogos. A distância do Cruzeiro para o líder Flamengo agora é de 7 pontos. É muito difícil de tirar, faltando 15 a serem disputados. Quando chegar esse jogo da última rodada, Santos e Cruzeiro, o Cruzeiro já estará pensando apenas na Copa do Brasil, na semifinal contra o Corinthians, que será logo na sequência. Então, são 6 pontos aqui com os quais o Santos precisa contar. Sport e Cruzeiro. Não tem como fazer outra conta. 1-0, tá ótimo. Tem que ganhar esses 2 jogos. Contra o Mirassol é um jogo mais difícil. O Mirassol com muita leveza para jogar um Campeonato Brasileiro, com muita confiança, 0 pressão. Esse é o drama. Quarta-feira eu narro esse jogo, 9h30 da noite, na GETV. Santos e Mirassol. E os 2 gaúchos fora. Pode ser, de repente seja interessante você beliscar um empate na Serra, contra o Inter tentar sair um pouco mais para ganhar o jogo. Enfim, vamos aguardar. Mas vai ser ponto a ponto, tá, galera? Vai ser ponto a ponto. Claro que o santista tem que comemorar muito a fuga da zona de rebaixamento, mas entenda que não escapou ainda. Não escapou, não está livre ainda, tem muita coisa para fazer, tem muito ponto a ser disputado, e aí tem que pegar na quarta-feira, fazer a parte dele e secar o Vitória contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é muito imprevisível, né? Esse jogo ainda tem que ter data ainda para ser definido, que é o jogo da rodada 34, entre Red Bull e Vitória. Não dá muito para contar, não dá, porque o Red Bull, você não sabe, né? Um dia ele é Real Madrid, outro dia ele é o Sport, coitado. Você nunca sabe qual versão do Red Bull Bragantino você vai ver. Mas vai ser ponto a ponto. Tem que fazer a parte dele. Dos 5 jogos que faltam, 3 são em casa, 3 são dentro da Vila Belmiro. E se a Vila tiver nesses jogos o ambiente que teve ontem, se a Vila for o alçapão que foi ontem, esquece, meu amigo. O Santos tem tudo para escapar. Mas não escapou ainda. E não será tranquilo. Até a última rodada eu acho que isso vai se arrastar. Vamos falar do Palmeiras? Fica difícil, né? Você pensar em título brasileiro, faltando 5 rodadas e estando a 3 pontos do Flamengo sem ter confronto direto mais. Não tem mais confronto direto. O Palmeiras tinha vantagem em pontos e em número de vitórias, não tem mais. O Flamengo tem 21 vitórias, Palmeiras tem 21 vitórias. Fica complicado. Eu vou projetar aqui a reta final do campeonato, mas só para lembrar aqui os desfalques de ontem, tá? Você já tem o Evangelista fora, o Paulinho fora, o Everton fora. É a galera que está no DM. Além desses caras, ontem você tinha ausentes Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Andréas Pereira, Alan, suspenso, Sousa, Facundo Torres, Vitor Roque. Galera, a derrota do Palmeiras ontem, ela é tranquilamente explicada pelas ausências que o time teve. O Palmeiras foi depenado ontem para Vila Belmiro. Porque a gente vive, e eu acho isso um absurdo, só que parece que a gente normaliza isso, né? Virou uma coisa natural. Não, mas é porque no Brasil é assim. Porra, não é para ser assim, cara. Uma reta final de Campeonato Brasileiro, com um time brigando pelo título, tendo que jogar depenado por convocações de uma data FIFA. Isso é um absurdo que a gente naturalizou. Não, tranquilo, de boa. Também acho que esse jogo deveria ter sido disputado logo na volta do Palmeiras do Mundial de Clubes. E talvez o contexto fosse muito diferente para o Palmeiras.
Palmeiras estivesse completo, apesar de ainda um pouco cansado da viagem para o Mundial, mas estaria numa condição melhor em termos de escalação e tudo mais, né? Falei sobre isso aqui tantas vezes, mas não, foi empolgando, fez a pressão dele lá, empolgou, aí vai ser quando? Ah, depois a CBF marca. Agora não, porque a gente tá cansado. Marcou para novembro, se ferrou. Porque aí teve uma data FIFA no meio, um monte de ausência, um monte de convocação, jogador suspenso, julgamento do Alan na semana anterior, aí deu no que deu. Deu no que deu e o Palmeiras acabou perdendo o jogo. Passa muito pelos desfalques e pelo calendário bizarro e irresponsável que nós temos no futebol brasileiro. Isso precisa ser dito. Qualquer time que vai com 8 desfalques para um clássico fora de casa, numa reta final de campeonato, numa reta final de temporada, tá ferrado, meu amigo. Tá ferrado. Falta entrosamento. Teve um lance ontem, no segundo tempo, que o Maurício deixou pro Kelvin, o Kelvin deixou pro Maurício. Sim, claramente a falta ali de um entrosamento, de uma equipe que jogue mais vezes junto. Então você tinha Kelvin, olha como foi o Palmeiras armado ontem, com o Carlos Miguel no gol, aí tinha Kelvin, Murilo, Mikael e Jefté na defesa. Bruno Fux com o Aníbal como volante. Felipe Anderson e Maurício, os caras mais abertos. Veiga tentando chegar no Bruno Rodrigues e não conseguindo. Aí o Palmeiras foi tentando um monte de bola esticada para o Bruno Rodrigues e não é a dele. Não é a característica dele. É um jogo muito mais difícil para o Palmeiras. Tentar esticar, tentar acelerar para o Bruno Rodrigues. O Palmeiras precisava circular essa bola, ter lucidez, ter clareza no meio-campo e não tinha como fazer isso. E não tinha jogadores ontem para construir isso. E acabou sofrendo com um primeiro tempo muito forte do Santos. O Santos poderia ter ido para o intervalo vencendo. O Palmeiras, a rigor, teve uma chance no primeiro tempo, no comecinho. Domínio total do Santos no primeiro tempo. Carlos Miguel tendo que trabalhar. Carlos Miguel fez uma defesaça com a perna naquele lance cara a cara com o Barreal. É um goleiro gigante, né? E aí o gol fica pequenininho pro atacante e o Carlos Miguel se saiu muito bem. E aí o Abel leu o que aconteceu no primeiro tempo e consertou com as mexidas no intervalo. Ele tira o Felipe Anderson, ele tira o Bruno Rodrigues, entram Luigi e Flaco Lopes. Com 3 minutos, o Luigi já tinha tido 2 chances no segundo tempo. O Brasão teve que trabalhar 2 vezes. Aí foi o momento em que o Palmeiras teve um domínio no jogo, viveu sua melhor fase no jogo, mas faltou a tal da eficácia que o Abel tanto cobra. Nesse momento em que o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras resistiu àquela pressão do Santos no primeiro tempo. Foi pro intervalo, arrumou a casa, voltou melhor, teve chance. Era hora de conseguir, era hora de fazer 1-0. Teve oportunidades para isso, a bola acabou não entrando e o time foi castigado no final. Eu queria falar do lance do Souza com o Maurício, dentro da área. Vejo os palmeirenses reclamarem do lance. Eu parei para ver exaustivamente. Na hora, vendo o jogo aqui em casa, na hora eu falei, vai dar o pênalti. O VAR vai chamar para pênalti. E não chamou e eu fiquei surpreso. Vi o lance de novo 500 vezes, a câmera que está dentro do gol, a microcâmera, é o melhor ângulo disponível ali para ver. A gente sabe como a Vila é um estádio mais difícil ali do ponto de vista técnico, mais acanhado e tal. A minha impressão do lance, tá? Antes dessa bola, eu discordo, não é o que eu tô vendo no lance, que o contato acontece depois que a bola passa. Não. O Souza chega no Maurício ali um meio segundo antes da bola chegar, é praticamente ao mesmo tempo. E acho que é um contato que tira do Maurício a possibilidade de estar equilibrado para tentar se esticar, dominar essa bola ou tentar bater do jeito que ela vem. Para mim é pênalti. Eu daria o pênalti. É um escândalo. Não é um escândalo de parar o campeonato. Mas eu daria o pênalti. Para mim foi pênalti do Souza no Maurício. No lance. Ah, mas não foi com intenção, foi sem querer, foi uma disputa. Eu não vi disputa de bola. A bola não estava ali. Tem um encontrão que desequilibra o adversário dentro da área. Para mim, elementos para pênalti. O árbitro entendeu que não, o VAR também entendeu que não, a vida seguiu. E aí o Palmeiras acaba tomando gol no final do jogo. Claramente você via o desgaste, né? Galera cansada. Veiga cansado, Aníbal cansado. E o Abel até falou na coletiva, mas não podia tirar, né? Porque, caramba, você olha pro banco, não tem. Não tem. O Palmeiras foi depenado para Vila Belmiro. Porque ele podia, de opções ali, Aníbal cansou, Veiga cansou. Pô, chamou o Andrés.
Pô, chamou o Aníbal. Numa dessa até o Alan, para ser improvisado. Não tinha nenhum deles. Não tinha ninguém no banco. Banco cheio de menino e tal. Então o Palmeiras fez o que deu, resistiu até onde deu. O Palmeiras, se saísse com um empate, seria uma grande vitória nas condições em que ele foi obrigado a jogar ontem, com esse calendário louco e irresponsável. Não dá, cara, não dá pra gente naturalizar um negócio desse. Não dá pra você olhar um clássico numa reta final e o time jogar com 8 desfalques. Simplesmente não faz o menor sentido. Como também submeter o Flamengo a jogar na data FIFA, com tantos desfalques. Porque o Flamengo pegou o Sport, lanterna, já rebaixado, mas o jogo poderia ser mais difícil para o Flamengo. Poderia ser um adversário de um nível maior. E ele teria o mesmo prejuízo, porque se marcou o jogo atrasado em data FIFA. Porque se sabia muito antes do ano de 2026, do ano de 2025, que teríamos a Copa do Mundo de Clubes, vocês lembram? Anunciaram uns 2, 3 anos antes o Mundial de Clubes de 2025. Vocês lembram quando saiu o calendário das competições da CBF de 2025? Novembro do ano passado, 2 meses antes. 2 meses antes. E saiu do jeito que saiu. E federação estadual nenhuma reduzindo data. Só reduziu agora porque o Samir Chalto chegou. Porque com o Jovem Ed, esquece. Ninguém abre mão de 1 milímetro. Aí estoura nisso, aí estoura numa disputa de campeonato brasileiro mexida, com o calendário irresponsável. Então, é um absurdo que isso tenha acontecido e eu não consigo aqui simplesmente falar faltou isso para o Palmeiras, porque o Luigi teve chance e perdeu, porque o time foi mal no primeiro tempo, porque o time deu espaço no final, na marcação. Cara, não vou. Na boa, não vou. Não vou. Eu vou enxergar os méritos do Santos, como destaquei no primeiro bloco do vídeo, do comportamento agressivo, da postura de um time muito ligado, muito atento, muito determinado em campo, mas também vou destacar a loucura que é o Palmeiras entrar num jogo como esse com 8 desfalques. É impressionante o que se faz no futebol brasileiro. Enfim, fica difícil? Fica muito difícil para o Palmeiras, porque como a gente estava falando, não tem confronto direto mais. Jogos do Palmeiras até o final. Atlético Mineiro. Esse jogo, data indefinida no site da CBF, rodada 34. Porque os dois estão em finais continentais. Que gracinha esse calendário da CBF, cara, que loucura. Mas sendo justo, o dia que Little Sam fizer cagada e merecer pau, ele vai levar aqui. Mas essa conta não é dele, não. Isso aí é o calendário do Edinaldo. Essa loucura, essa irresponsabilidade aí. Não tem data, o jogo da próxima rodada. Atlético e Palmeiras. Você não sabe quando vai ser. Vai ser dia 30 de fevereiro, se bobear. Aí depois o Palmeiras recebe o Fluminense, rodada 35, jogo importante, Fluminense brigando por Libertadores. Visita o Grêmio no dia 25. Depois desse jogo com o Grêmio, viaja para jogar a final da Libertadores em Lima. E aí os 2 últimos jogos no Campeonato Brasileiro, sem datas definidas ainda, tá? Quer dizer, Palmeiras e Vitória tem data definida, porque a rodada 37... A rodada de Palmeiras e Vitória só tem 2 jogos com data definida. Os outros 8 não tem. Não tem data, não tem horário, não tem nada. Então, quando ele voltar da final da Libertadores... não, Palmeiras e Vitória é dia 19. Olha a salada que tá o calendário. Então, meio de semana agora é Palmeiras e Vitória, certo? Meio de semana é Palmeiras e Vitória. Aí depois é Palmeiras e Fluminense. Depois é Grêmio e Palmeiras. Aí ele vai para a final da Libertadores, volta para o Brasil, ainda tendo que pagar o jogo com o Atlético Mineiro, que não tem data definida, e na última rodada enfrentar o Ceará fora de casa. Sabe, é uma insanidade um negócio desse, cara. É uma insanidade. O Palmeiras vai jogar uma partida da penúltima rodada do campeonato, quarta-feira agora, dia 19, sem que o jogo da próxima rodada, a rodada 34, tenha data ainda. Porra, cara, parabéns a quem elegeu, apoiou, reelegeu Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Parabéns, cara. Parabéns aos clubes que votaram nisso aí, nessa aberração de calendário que esse cara deixou como presidente da CBF. Isso é uma aberração. Isso é um negócio estúpido. Espero que o Campeonato Brasileiro nunca mais passe por isso, que seja a última vez que isso tenha acontecido no Campeonato Brasileiro. Isso aqui é surreal. Até para você fazer algum tipo de projeção, para você fazer algum desenho, não tem como. Não tem como, você não sabe quando vão ser os jogos. E eu sou um cara que bato muito nessa tecla de como a indústria do futebol precisa parar, rever o que ela está fazendo, o seu excesso de jogos,
o quanto isso deixa de gerar uma expectativa no público, porque você vai banalizando o produto, o quanto isso piora o produto pelo desgaste dos jogadores, o quanto isso piora o produto quando você não respeita a data FIFA e faz um time jogar brigando por título com 8 desfalques. A indústria do futebol precisa parar. Precisa parar, sentar numa mesa e entender. Acho que a gente está espremendo a laranja demais. Gosta de laranja? Espremeu, não tem mais o que espremer. Muda de fruta. É isso aí. O que você pensa? Bom domingo para todo mundo. Amanhã nos vemos ao meio-dia. Like se você ficou até o final. Juízo e tchau.